No próximo dia 9 de março, celebramos o Dia Mundial do Rim, o órgão responsável em limpar todas as impurezas e toxinas do corpo, regular a água e manter aí o equilíbrio dos minerais do organismo. E segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, cerca de 850 milhões de pessoas possuem alguma doença renal, causando aí mais de 2 milhões de mortes no mundo todo. Eu convidei o Dr. Hugo Abençour. Depois ele vai me corrigir se eu falei o sobrenome dele adequado. Ele é médico nefrologista da ABP, que é a Beneficência Portuguesa em São Paulo. Bom dia, doutor Hugo. Eu pronunciei o sobrenome do senhor de forma adequada? Sim, meu nome é Hugo Abençour. Está certinho. Prazer, doutor Hugo. Bom, a gente está falando aí do mês de março, que a gente comemora o Dia Mundial do Rim, é um órgão realmente muito importante e os dados são alarmantes, né? 850 milhões de pessoas em todo o mundo vai ter alguma doença renal. Eu queria que o senhor falasse pra gente quais são as principais doenças que afetam o rim, quais são os sinais que a pessoa precisa aí ficar em alerta, já que a gente está comemorando o combate aí, esse alerta aí para as doenças renais. Bom dia a todos. A doença renal crônica, ela se caracteriza por uma perda de função renal. E tem várias situações que causam a doença renal crônica. Ela é muito comum, 1 em cada 10 da população tem algum grau de disfunção renal. A doença renal crônica, ela se caracteriza pela perda da função renal, que vai de 100% até 10%, quando o paciente precisa entrar em diálise. Ela evolui em vários estágios. Então, o rim tem uma reserva muito boa. A pessoa só vai entrar em diálise quando perdeu 90% da função renal. Mas, infelizmente, existem várias situações que vão levando à perda da doença renal e são comuns na população. As duas principais causas de situações que levam à lesão renal é o diabetes e a pressão alta. São duas condições extremamente frequentes, que daria para se evitar o diabetes e a pressão alta com uma vida sadia, evitar a obesidade e tudo mais. E uma vez tendo diabetes e pressão alta, ela tem que ser bem tratada para evitar que haja um acometimento dos rins. Então, esse é um dia de conscientização nacional e para lembrar sobre essa condição, né, da doença renal crônica. Doutor, o senhor falou da hipertensão arterial, diabetes, né? Então, muitas pessoas que já sofrem dessas doenças, talvez nem imaginam que podem também ser acometidas aí por problemas renais, né? O que pode ser feito para ocorrer a prevenção para que não aconteça essa questão da doença crônica renal? Olha, existe um exame muito simples que é feito no sangue, que é a dosagem de creatinina. É um exame simples, barato. A creatina é produzida no nosso músculo e o rim tem que eliminado do corpo. Se a pessoa tem uma disfunção renal, vai subindo a creatinina no sangue. O normal é em torno de 1 mg por decilitro. Mas se tem um problema que vai para 1,2, 1,3, 2, 4, não chega em torno de 5, tem que fazer diálise. Então, as pessoas que têm fator de risco para a doença renal crônica, o diabetes, o hipertenso, o idoso, aqueles que têm antecedente familiar de doença renal crônica, eles devem pedir para o médico dosar a creatinina. Além disso, tem um outro exame simples, que é o exame de urina, para ver se está perdendo proteína na urina, que é um marcador de lesão renal. Normalmente a gente não perde proteína na urina. Mas se pedir esse exame de urina para pesquisar a perda de proteína na urina, também pode detectar precocemente o acometimento renal. E o tratamento para o rim, não existe tratamento direto para o rim. O tratamento é feito para a condição que causa a lesão renal. Se é diabetes, tem que tratar bem o diabetes, manter a glicemia baixa. Se tem pressão alta, tem que controlar a pressão. Esses são os tratamentos que devem ser feitos. E por fim, é o diagnóstico precoce. Doutor, é muito importante a gente falar sobre prevenção, né? Porque a prevenção evita, inclusive, as filas de transplante, né? Porque a gente sabe que tem muito brasileiro aí na fila esperando a doação de um rim, né? Eu queria que o senhor explicasse como está essa fila, não só em São Paulo, mas se o senhor conseguir fazer para mim ampliar aí no Brasil todo, e de que forma essas pessoas são selecionadas para receber o órgão. É o seguinte, a pessoa com doença renal crônica, ela vai entrar em diálise quando perdeu 90% da função renal.
E ela, se ela tiver um doador vivo, ela pode até evitar a diálise e logo transplantar. Na hora que ela tiver indicação de diálise, em vez de fazer diálise, ela tendo um doador vivo, ela pode, não tem fila, vai e faz o transplante. Agora, quem não tem um doador vivo, depende de um doador falecido. A fila está em torno de 30 mil pacientes esperando um transplante. Então, é uma fila grande. Nós fazemos cerca de 5 mil transplantes por ano, fazemos até 400 transplantes por ano, mas mesmo assim temos essa fila. Então, às vezes, o paciente pode esperar muito tempo por um doador falecido, porque funciona por compatibilidade. A gente tem nas nossas células 6 marcadores importantes. Esses 6 marcadores vão para o computador. E quando o indivíduo aparece um doador falecido, o computador vai procurar quem é mais parecido com o doador falecido. É aquele que, por exemplo, tiver uma coincidência de 6 pontos, por exemplo, vai para ele o órgão. Então, o órgão vai por compatibilidade. O tempo de fila só serve para desempate. É assim mais ou menos que funciona a lista do transplante. Doutor, na questão ainda falando sobre o processo de doação e recepção de órgãos, né? Eu queria entender se o rim é um órgão que ele pode ser regenerado. Se existem órgãos que a gente sabe que são compartilhados em doação e depois ele se regenera, né? O rim também acontece isso? O rim não tem a capacidade de regeneração. Uma vez lesado, ele não tem a capacidade de regenerar. Então, a hora que o indivíduo perdeu 90% da funcional, ele entra em diálise. A diálise substitui a função do rim, mas ela não mexe com o rim. Ela só faz a função de infiltração que o rim deixou de fazer, a eliminação de toxinas, do excesso de líquido. O paciente precisa fazer 3 sessões de diálise por semana, com uma duração de cerca de 4 horas. É uma substituição da funcional. Agora, quando o paciente recebe um rim transplantado, esse rim transplantado vai fazer a função do rim primitivo. Mas para manter esse rim transplantado sem rejeição, o paciente que recebe um rim transplantado tem que tomar imunossupressores o resto da vida. Medicações que vão diminuir um pouquinho a imunidade do paciente para impedir a rejeição e, de uma certa maneira, fragiliza o paciente para infecções. Então, o paciente transplantado tem um risco maior de infecções. Por exemplo, no Covid, nessa epidemia de Covid, existia uma mortalidade maior se adquirisse com Covid em relação à população geral. Doutor, no caso a gente consegue viver com apenas um rim? No caso, eu tenho um membro da minha família que está precisando de um rim, eu sou compatível como doadora e eu posso viver com um rim somente se eu for uma pessoa sadia? Pode, perfeitamente. Então, o doador vivo, que é um parente que vai doar o rim, ele é submetido a um check-up, uma avaliação global, e se ele tiver boa saúde, ele pode doar o rim, que esse rim não vai fazer falta para ele. A doação de rim é feita desde a década de 60. É um procedimento feito no mundo todo. Se causasse algum problema para o doador, ele não poderia ser feito. Doutor, quais são os sinais assim de alerta que o senhor daria para poder entender que o rim não está indo bem na pessoa? Olha, infelizmente a doença renal é pouco sintomática, mas uma dos sinais de alerta que tem seria o seguinte: o paciente começar a acordar à noite para urinar. Normalmente o rim normal tem a capacidade de concentrar o rim. A maior parte das pessoas consegue dormir a noite toda sem acordar para urinar, ou acorda uma vez. Agora, se o indivíduo começa a acordar muitas vezes à noite, é um sinal que ele perdeu a capacidade de concentrar a urina. A urina espumando no vaso significa que está perdendo proteína, que é um marcador de lesão renal. O aparecimento de inchaço, a anemia, o indivíduo fica pálido, porque o rim produz um hormônio que ativa a medula óssea, que produz glóbulos vermelhos. Na falta de função renal começa a aparecer a anemia. Então, tem alguns sinais que vão aparecendo, mas às vezes é tão insidioso as mudanças que o paciente não percebe essas alterações. Então, por isso, os pacientes de grupo de risco, como eu citei anteriormente, têm que estar solicitando para o médico pedir a dosagem de creatina. Porque todo mundo quer saber como está a glicemia, o colesterol, mas as pessoas não têm a noção dessa palavra, creatina, desse exame, que é um exame importante para avaliar a função renal.
É muito importante o que o senhor ressaltou, que a doença renal, para quem não tem essa comorbidade e de repente passa a ter, é uma doença silenciosa, né? Mas no caso da doença renal que não chegou ainda no estágio crônico a precisar de um transplante, qual é o tratamento, doutor Hugo? O paciente ele vai caminhando de 100% de função e vai perdendo a função renal. O que a gente tenta fazer é retardar o ritmo de progressão da doença, a velocidade com que ele perde a função renal. Então, nós temos vários medicamentos que a gente usa que conseguem, em vez do paciente precisar de diálise daqui a 2, 3 anos, a gente pode protelar para daqui a 6, 7 anos, através do que a gente chama de tratamento conservador, que basicamente são drogas para o controle da pressão, para o controle do diabetes, são drogas dieta, que não abusam muito de proteína, e principalmente evitar anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios são extremamente perigosos para quem tem disfunção renal. Ele pode levar a uma perda acelerada da função renal. Então, tem que evitar anti-inflamatório. Doutor, a gente sabe que crianças também podem nascer já com algum problema renal. Eu pergunto para o senhor, essas doenças renais em crianças, elas são hereditárias, congênitas? É possível fazer essa prevenção ainda no útero da mãe? Algumas vezes no útero da mãe, no ultrassom, você pode detectar uma malformação renal, uma obstrução do rim, dilatação do rim, pode ser feita uma intervenção no útero da mãe. Nas crianças, a etiologia da doença renal crônica é um pouco diferente do adulto. Nas crianças não associada a má formação neurológica, com alterações do funcionamento da bexiga, a urina, em vez de ir para frente, ela volta para o rim, quando a criança vai urinar, que a gente chama de refluxo, que leva a infecção urinária de repetição. Algumas doenças, como nefrites, glomerulonefrites, acomete mais as crianças pequenas, com perda de proteína importante. Então, na criança, o cenário é um pouco diferente, mas eles acabam também evoluindo para diálise, então se faz diálise em criança. E você sabe que o tratamento de diálise é de dois tipos. Tem aquele que a gente chama de hemodiálise, que o sangue do paciente passa numa máquina e é filtrado, e tem aquele que a gente chama de diálise peritoneal, que não mexe com o sangue, é colocado um catéter na barriga da criança ou do adulto, e através desse catéter se coloca uma solução na barriga, que fica lá mais ou menos 6 horas, e depois de um tempo drena essa solução, que vai sair cheia de toxinas, e coloca uma solução nova. E assim vai fazendo a diálise. Essa diálise pode ser feita também durante a noite com uma máquina que fica infundindo o líquido na barriga e drenando. Essa diálise se chama diálise peritoneal, é feita na casa do paciente. Então, tem a hemodiálise, que é feita numa máquina de diálise, que o paciente vem 3 vezes por semana, que fica 4 horas. Tem a diálise peritoneal, que é feita na casa do paciente, que é feita manualmente ou com uma filtradora, e o transplante. São as alternativas para tratar a doença renal crônica. Doutor, como o cocô, o xixi também tem uma coloração que ela depende de pessoa para pessoa. Mas qual que é a coloração boa que a gente tem que ficar de olho aí para ver se a gente está tomando bastante água, se a gente está hidratado? Qual é a cor desse xixi que tem que estar legal aí para saber que a gente está com o rim de acordo aí, tudo em cima? Olha, se a gente bebe pouca água, a nossa urina fica concentrada e fica com um amarelo bem escuro. Então, se a pessoa está com uma urina assim, bem amarelo, bem concentrada, amarelo escuro, talvez ele não está bebendo a quantidade de água ideal. Ele tem que ser acima de 1,5 litro, próximo de 2 litros por dia. Aí ele vai ter uma urina mais clarinha. Entendeu? Que a urina mais clarinha é a mais saudável, é isso? É a mais saudável no sentido que a pessoa está bebendo água adequada. Agora, os portadores de doença renal crônica, mesmo eles não bebendo água, eles não têm a capacidade de concentrar a urina. Então, eles sempre ficam com a urina clarinha, independente da quantidade de água que der. Mas a gente, as pessoas que não têm problema de rim, devem evitar de ficar com a urina bem amarelinha, bem concentrada, porque isso pode ser um indicativo que está bebendo pouca água. Doutor, as pessoas que têm muita vontade de fazer xixi a todo momento, a toda hora, bebeu água, bebeu algum líquido, tem que correr para o banheiro, é normal? Quantas vezes ao dia é saudável fazer xixi? E se estiver fora desse parâmetro, é um sinal de alerta também? Olha, normalmente a gente urina a cada 4 horas,
é o normal. Mas existem outras condições, ainda tem tanto a ver com rim, é mais com a bexiga. Por exemplo, cistites, que são infecções da bexiga. Quando a bexiga tem uma infecção, ela fica irritada. Com qualquer quantidade de urina, já dá vontade de urinar. Então, toda hora ir no banheiro e sair, urinar um pouquinho, é um indicativo que pode ter uma infecção urinária. Às vezes tem bexigas em crianças, bexigas hiperativas, e as crianças também urinam com muita frequência. Então, às vezes o problema da quantidade de vezes que vai no banheiro não está diretamente relacionado a uma doença renal, mas sim a uma doença da bexiga. Por exemplo, homens que têm problema de próstata e que têm dificuldade de esvaziar a bexiga, também toda hora vão no banheiro, porque eles não conseguem eliminar totalmente a urina quando vão urinar, porque a próstata está dificultando a saída da urina. Então, eles terminam de urinar, logo depois dá vontade de novo, porque eles não esvaziaram totalmente a bexiga. Então, tem condições ligadas à bexiga e condições ligadas ao rim. Doutor, a gente está finalizando aqui a entrevista, mas antes eu queria perguntar para o senhor se o câncer renal, ele é tão possível quanto o câncer pulmonar, como o câncer do intestino, que é o terceiro mais falado, né? Existe é comum câncer renal? Existe o câncer renal. O principal fator de risco para câncer renal, por incrível que pareça, é o tabagismo. Geralmente o câncer renal ele tem um comportamento muito bom. Se ele pega no começo, ele tem um nódulo pequeno, 2, 3 centímetros, ele cura simplesmente com a cirurgia. Se o tumor está nos polos do rim, ou no polo superior ou inferior, basta tirar a capinha do rim no polo superior ou inferior. Agora, quando o tumor está no meio do rim, tem que tirar o rim inteiro. Agora, se pega numa fase mais avançada, aí é mais complicado. Mas o tumor renal, se pega precocemente, o tratamento cirúrgico já é curativo, aí não precisa fazer rádio, químio, nem nada. Ah, que bom, né? E também não precisa nem passar por diálise. Não, porque ele tem outro rim funcionando, né? Você tira um pedacinho do rim ou um rim inteiro, o outro rim dá conta. É porque muita gente se confunde achando que o problema crônico renal, né, quando vai para a diálise, é porque a pessoa é um paciente oncológico. Não necessariamente, né? Não, câncer é uma causa rara de doença que leva o paciente para a diálise. O que leva o paciente para a diálise é diabetes, pressão alta, nefrites e algumas doenças genéticas. Raramente você vê um indivíduo que entrou em diálise porque ele teve um câncer renal, porque geralmente você tira um rim e o outro funciona. Eu já vi casos que o indivíduo teve um tumor no rim, e depois tirou o rim e depois teve o outro. Aí sim ele eventualmente vai precisar entrar em diálise porque tirou os dois rins. Doutor Hugo, muito obrigada pelas suas explicações. A gente está aí no Março Amarelo. É sempre bom fazer esses alertas, principalmente essas doenças mais silenciosas que necessitam sim de atenção. E quanto mais a gente conseguir fazer tratamentos precoces, isso é muito melhor e os médicos também indicam, né? Muito obrigada pela sua participação. Ok, foi um prazer estar com vocês. Bom dia. Bom dia. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e ainda falando sobre saúde. No próximo bloco a gente vai falar sobre endometriose. Não sai daí que eu volto já já. Estamos de volta e falando em saúde, março, mês das mulheres, março amarelo, que também alerta aí para os problemas da endometriose. Durante todo o mês vamos fazer pautas direcionadas ao universo feminino e o meu convidado é o Dr. Maurício Abraão, ele é coordenador de ginecologia da BP, que é a Beneficência Portuguesa em São Paulo. Doutor, muito obrigada, bom dia e bem-vindo aqui no Jornal da Manhã Entrevistas da Jovem Pan. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Doutor, a gente está no mês de março, o Março Amarelo, né, que a gente faz esse alerta, principalmente a questão da endometriose, e a gente sabe que a endometriose ainda é uma doença muito ativa aí nas mulheres, né, e não tem idade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre. Exatamente, é o que você falou. A endometriose é uma doença extremamente prevalente. 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva têm esse tipo de problema. É a principal causa de dor pélvica na mulher, é uma das principais, se não a principal causa de infertilidade. E ela representa hoje, talvez,
a principal causa se chama de absenteísmo, de ausência ao trabalho da mulher nessa faixa reprodutiva. Então, é um problema de verdade de saúde pública. Doutor, eu falei aí que acomete mulheres em qualquer idade, porque eu já vi, inclusive, adolescentes, né? Que não começaram ainda nem a iniciação sexual. Eu não sei se uma coisa tem a ver com a outra, o senhor vai me explicar, porque eu sou aqui leiga, eu vou perguntar tudo aqui para o senhor. Mas adolescentes jovens aí com problemas de endometriose, que começaram agora a menstruar. O que causa a endometriose? O porquê adolescentes tão jovens também a doença acomete? Tem alguma coisa a ver com o início da sexualidade? É pela menstruação? Explica pra gente. Então, a endometriose é quando o endométrio, que é o tecido que reveste a cavidade do útero, ele se implanta fora do útero. Esse é o tecido que recebe hormônios durante o ciclo menstrual e, em tese, o endométrio ele se prepara para receber um embrião. Quando isso acontece? Da primeira até a última menstruação, principalmente. Então, na adolescência, já existe a possibilidade da mulher ter endometriose. E vou além disso. 40% a 50% das adolescentes que têm cólicas chamadas incapacitantes, elas têm endometriose. Então, é simplesmente um problema que ele é pouco diagnosticado. E por isso que nós estamos fazendo campanhas, né, via sociedades médicas, Sociedade Brasileira de Mulheres com Endometriose, ou mesmo via Hospital das Clínicas da USP de São Paulo, Beneficência Portuguesa, para a conscientização, né, do público, porque a mulher precisa pensar mais na doença e o médico precisa também ouvir melhor a paciente. Doutor, então, pelo que eu entendi, as cólicas, além do ponto aí, não são normais, né? Então, é um alerta, já seria um primeiro sinal aí para a mulher procurar ajuda. É fundamental que a mulher procure ajuda quando tem cólicas importantes. Né? Quer dizer, toda mulher tem que fazer um acompanhamento médico uma vez por ano, a partir da primeira menstruação, principalmente com o ginecologista. Se ela começa a ter cólicas, e quais são os sintomas mais importantes? A gente chama de 6 Ds, D de dado, que é a cólica, a dismenorreia, a dor para menstruar, geralmente forte ou incapacitante. Segundo, dor na relação sexual, quando o pênis encosta no fundo da vagina. Terceiro, dor entre as menstruações. Quarto, dor para evacuar na menstruação. 5, dor para urinar na menstruação. E 6, dificuldade para engravidar. Então, se existe um ou mais desses sintomas, é super importante que a paciente procure assistência médica ou que o médico valorize o sintoma para evitar esse fenômeno que tem sido muito falado de gaslighting. O que seria esse termo para poder quem está ouvindo a gente aqui, os nossos ouvintes, entender, doutor? Então, gaslighting, na verdade, se vocês observarem, vocês vão ouvir falar muito desse termo, são os fenômenos que ocorrem com a mulher, emocionais, psíquicos, né, quando ela não é ouvida dos seus sintomas. E é isso que a gente está combatendo, né? Combatendo com o quê? Com informação. Doutor, o fluxo alterado, um fluxo grande da menstruação também é um alerta da endometriose? Isso geralmente acontece com uma doença que é mais ou menos parente, entre aspas, né, da endometriose, que chama adenomiose. Por quê? Porque o endométrio ele pode se implantar fora do útero, mas ele também pode se implantar na parede do útero. E quando ele se implanta no músculo do útero, isso chama adenomiose. Então, enfim, isso pode gerar alteração do fluxo menstrual. Então, não obrigatoriamente isso queira dizer endometriose, mas deve chamar atenção também para a gente pensar junto, porque muitas vezes a adenomiose e a endometriose vêm junto. Doutor, eu vou fazer quase 50 anos, já entrei na menopausa, mas lá atrás eu tive um problema de endometriose, mas muito se falava que quando a mulher era diagnosticada com esse problema, não poderia engravidar. Então isso assustava muito as mulheres lá atrás, né? Hoje em dia mudou essa concepção? Então,
Uma coisa é ter dificuldade para engravidar, que é uma realidade. A outra coisa é ser impossível engravidar, o que muitas vezes não é uma realidade. Porque se a mulher for muito bem tratada, as chances dela de conseguir engravidar, pelas várias alternativas de tratamento que existem hoje em dia, são muito grandes. Doutor, quais são os sinais que o senhor faria aí de alerta, principalmente para a prevenção da doença? Eu acho que, basicamente, o que eu falei dos 6 sintomas, que são os 6 Ds, repetindo, dor da menstruação, dor na relação sexual na profundidade, dor para urinar e evacuar na menstruação, dor entre as menstruações e dificuldade para engravidar. Esse é um ponto. O segundo ponto, né, é que no exame físico, o médico sinta alguma alteração pelo exame ginecológico que possa chamar a atenção da doença. Então, esse é o ponto de partida para que a gente pense no problema. O problema ele pode ser congênito, hereditário, a mulher já nasce com esse problema. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa parte mais científica, doutor. Então, existe um conceito hoje que a endometriose ela tem um componente familiar. Ou seja, mães e irmãs tendo endometriose, a chance da mulher ter endometriose existe, né? E é um pouco aumentado. Mas é óbvio que isso também é um componente relacionado ao perfil da mulher moderna. Por quê? Porque a mulher moderna hoje, quais são as principais causas da doença? A primeira causa mais importante é que quando a mulher menstrua e elimina o fluxo menstrual pela vagina, com o endométrio, esse fluxo menstrual pode refluir pelas tubas uterinas. E esse refluxo, ele pode levar endométrio para a cavidade abdominal. Mas, para além disso, existe uma segunda teoria, falando na parte mais científica, que é o gatilho do sistema imunológico. Então, qual que é o perfil da mulher moderna? Para a gente não falar só em hereditariedade. É uma mulher que demora mais para engravidar, que tem menos filhos e tem mais menstruação retrógrada. E o segundo componente desse perfil, estresse. Estresse está totalmente relacionado com a imunidade. Então, o casamento dessas duas questões é que fazem com que a mulher hoje, moderna, que menstrua muito mais, só para vocês terem uma ideia, a mulher moderna menstrua 400 vezes durante a vida. E menstruava por volta de 40 vezes 100 anos atrás. Então, essa mulher que menstrua mais, ela tem mais chance, obviamente, de ter endometriose. É interessante o que o senhor está trazendo, porque quando eu menstruava, eu percebia que quando eu estava mais agitada, mais tensa, o fluxo mudava, o número de dias, né, durante a menstruação também alterava, às vezes também se atrasava ou então se interrompia. Então, realmente o fluxo menstrual, principalmente quando a mulher está muito estressada, estafada, modifica totalmente. Isso eu sentia na pele, realmente. Faz todo sentido. É isso mesmo. E quais são as dicas, doutor? Quem te procura aí no consultório, o que o senhor alerta? Não, eu acho que assim, a primeira coisa é valorizar sintomas. A segunda coisa, é importante até você saber e a gente divulgar cada vez mais, é que, assim, classicamente, o diagnóstico da endometriose, ele era feito por uma laparoscopia só. Imaginem vocês uma doença tão frequente, necessitar de um procedimento cirúrgico, que é essa laparoscopia, que por mais que seja um procedimento de pequenos cortes, né, que a gente faz, ele requer anestesia, enfim, para fazer o diagnóstico da doença. Então, o que acabou acontecendo aqui no Brasil? Nós desenvolvemos, né, um trabalho muito legal entre a USP e um laboratório privado na época, algo em torno de 15 anos foi a primeira publicação, uma forma de fazer diagnóstico por imagem, por um ultrassom, que não é um ultrassom corriqueiro, é um ultrassom feito por profissionais treinados e com preparo intestinal. E esse preparo ele é um laxante que a mulher usa para que ela possa ter no ultrassom um diagnóstico mais preciso. Então, com isso, hoje, a gente consegue, né, fazer um diagnóstico com muito mais precisão do que antigamente. E essa precisão
ela está sendo muito útil, né? A gente tem treinado profissionais do mundo inteiro em relação a isso. Né? Vem muita gente para o Brasil, dos Estados Unidos, da Itália, da Espanha, da Austrália, né? Para fazer o treinamento, a capacitação para esse tipo de método diagnóstico. Então, se a mulher aparece no consultório do ginecologista, se ele for um ginecologista geral, não especialista, ou ele referencia para o especialista, ou ele pede primeiro, faz um bom exame clínico, que já dá para termos uma noção, né, da presença ou não da doença, e pede esse exame especializado. E hoje o que a gente está fazendo, junto com a Beneficência Portuguesa, enfim, é um trabalho muito bacana de capacitar profissionais do país inteiro, né, em parceria com o Ministério da Saúde, num programa muito legal que chama PROAD, para que a gente tenha mais e mais profissionais treinados para tratar essa doença que compromete mais de 8 milhões de mulheres brasileiras. Então, isso quer dizer que o SUS está, então, sendo capacitado para poder receber essas mulheres que não têm um plano de saúde e não têm como pagar o exame, é isso? Ele está sendo capacitado, é uma coisa que a gente tem divulgado, né, nas mídias sociais, enfim, no meu Instagram mesmo vocês vão ver bastante coisa que a gente fala disso, né, que é o DR Maurício Abrão, né, tudo junto. Então, é importante que essas informações, elas estão sendo mais e mais trazidas, né, para os médicos do país e para favorecer o tratamento de tantas pacientes que sofrem desse problema. Doutor, eu sei que o senhor está com o consultório cheio, eu já vou liberar o senhor, mas eu tenho algumas perguntinhas ainda para a gente finalizar. Eu só queria saber se no Papa Nicolau, durante os exames aí de rotina, é possível alguma indicação que aponte aí para um tratamento aí da endometriose? Não, o Papa Nicolau normalmente ele não dá esse tipo de diagnóstico, né? Quem sabe no futuro a gente consiga identificar por biologia molecular alguma molécula na coleta do Papa Nicolau, mas isso não é uma realidade ainda. Né? Quer dizer, o Papa Nicolau ele serve mais para prevenir o câncer de colo, mas o exame ginecológico, o toque vaginal, para o paciente já teve relação sexual, ele pode ser muito útil para isso. E no caso da adolescente que não iniciou ainda, não teve a iniciação sexual, é através de exames de imagem? O exame de imagem ajuda muito e, nesse caso, como ela não pode fazer ultrassom transvaginal, ela pode fazer uma ressonância magnética. Né? Então, enfim, se ela tiver sintomas muito sugestivos, ela pode fazer esse exame. O que é importante também é a gente lembrar que, apesar da adolescente poder ter endometriose precocemente, é óbvio que a doença não começa avançada, né? Ela vai progredindo. Mas é importantíssimo que quanto mais precoce o diagnóstico, né, mais a gente quebra essa cadeia de crescimento da doença. Doutor, nessas doenças femininas, que a gente sabe também que tem a questão do HPV, né, do câncer de útero, do câncer do colo, a endometriose tem alguma correlação com essas doenças ou não? Cada um é cada uma e não tem nada a ver? Não, mulheres que têm endometriose, elas têm um pouquinho mais de risco de ter alguns tipos de câncer. Por exemplo, câncer de ovário, câncer de mama, eventualmente. Mas o risco é pequeno a mais. E uma coisa que também é um contraponto disso é que, a mesma forma que aumenta o risco, quando a mulher tem endometriose e câncer de ovário, o câncer é de baixo grau, ou seja, de melhor prognóstico. O que é importante é a gente não chamar atenção pelo risco de câncer, e sim pela necessidade de melhorarmos a qualidade de vida olhando como um todo, olhando 360 graus cada situação específica. Doutor, exames genéticos hoje, que a gente sabe que os exames estão muito avançados, né? Existe algum exame genético específico que é possível prever essa doença? Ainda não, a gente tem vários estudos sendo desenvolvidos aqui no Brasil, aqui em São Paulo, né? Estudos com plataformas chamadas proteômica e metabolômica, que são plataformas onde a gente analisa, né, potenciais marcadores e para visar, né, que no futuro a gente possa fazer diagnóstico desse problema, de uma forma de um exame de sangue, coisa e tal. Mas hoje,
ainda o carro-chefe é o exame clínico e o exame de imagem. A gente publicou um estudo muito legal, uma revista europeia, um ano atrás, mostrando que o avanço no exame de imagem, no ultrassom, ele já desfaz aquele paradigma, aquela necessidade de fazer-se uma laparoscopia para diagnosticar. A gente pode até fazer a laparoscopia enquanto tratamento cirúrgico para tratar, para resolver o problema, mas não para fazer diagnóstico. E só para finalizar, o tratamento é apenas cirúrgico ou existe algum outro tipo de tratamento? E a segunda pergunta, se a mulher, depois que passa por um tratamento de endometriose, ela fica infértil? Então, vou inverter as respostas, tá? Tá. O tratamento da endometriose, ele exatamente tem uma meta de combater, de tratar a infertilidade e não de transformar a paciente em infértil. Tanto que hoje é absolutamente improvável que o especialista indique a retirada de órgãos para paciente que quer engravidar. Então, esse é um ponto. Quer dizer, um favorecimento, né, da gravidez, né? Eu sempre comento que teve um evento no Vaticano, alguns anos atrás, que a gente participou, né, que como a Igreja Católica, por exemplo, ela às vezes combate a reprodução assistida em alguns segmentos da Igreja Católica, eles fizeram um evento médico para dizer, olha, quando não tem indicação de reprodução assistida, o tratamento é a principal opção. Agora, voltando para a questão do tratamento que você comentou, o tratamento ele pode ser clínico ou cirúrgico. E requer um tratamento complementar, vamos dizer, integrativo da mulher. O tratamento cirúrgico, ele remove a doença, né? Então, ele é mais curativo do que o tratamento clínico, que trata o sintoma. E para remover a doença, obviamente, a gente faz isso por laparoscopia, que houve uma grande evolução desse método, né? E para fazer a laparoscopia, um bom exame de imagem norteia o tratamento cirúrgico. Agora, é sempre que a gente indica a cirurgia? Não. A gente vai indicar a cirurgia quando tem sintoma, quando a doença tem uma extensão que justifica a cirurgia e quando existe falha no tratamento clínico. Por outro lado, o tratamento clínico, com hormônios, ele trata a dor, né? A gente não espera de um tratamento clínico a redução da doença, mas às vezes tratar a dor é suficiente para a gente manter a paciente no equilíbrio. Agora, o mais importante, tratar a endometriose é tratar de pessoas e não de órgãos. Não é só dar remédio e operar. Eu tenho que orientar exercício físico, cuidados emocionais, alimentação é super importante, né? Hoje existe uma concepção de que alimentos, né, de componente, de contexto inflamatório, né, eles têm uma relevância grande, né? E a gente usar mais e mais, né, uma alimentação menos inflamatória acaba sendo importante. Então, essas são questões fundamentais. Isso traz para a gente, inclusive, um protagonismo super importante. Eu fui convidado para, esse mês, a gente tem uma série de participações em eventos, né, do mês, do Março Amarelo, mês de atenção para mulheres com endometriose, e vai haver agora, e vai ficar gravado, né, no YouTube também, no dia 4 de março, um evento que se chama Endometriose Summit Brasil, que é um evento super bacana de esclarecimento, de 5 painéis, 5 horas, só para a gente orientar pacientes em relação a isso, com participação de pessoas importantes no segmento da mídia, no segmento, enfim, de médicos relevantes, dos hospitais que a gente trabalha, e um movimento liderado por alguns americanos, que é um evento que acontece nos Estados Unidos e está vindo para o Brasil. Então, são ações de esclarecimento como essa que tendem, obviamente, a ajudar-nos a fazer o diagnóstico precoce. Eu queria agradecer demais o doutor Maurício Abraão, que topou gentilmente em trocar uma ideia aqui com a gente, né? No mês de março, o mês das mulheres, o mês do Março Amarelo. É sempre bacana quando a gente fala de saúde, falar de prevenção e trazer aqui tudo que a gente pode oferecer de informação para o meu ouvinte, para o meu telespectador, que adora falar sobre saúde aqui. E saúde feminina é sempre bem-vinda também. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Até uma próxima.
Obrigado a você, parabéns pelo programa. Muito obrigada, um abraço. Bom, o Jornal da Manhã Entrevistas fica por aqui. Muito obrigada para você que ficou comigo até agora. Se você perdeu qualquer tema, qualquer parte aqui do programa, é só acessar o YouTube, acessar as nossas plataformas digitais de podcast, tocadores de podcast e aqui pela sua Jovem Pan. É só acessar também as nossas redes sociais. Muito obrigado, um excelente sábado para você e a gente se vê semana que vem com mais uma pauta aí sobre mulheres que a gente vai tentar trazer essa temática durante todo o mês de março, pautas mais do universo feminino. A gente se vê, tchau!